Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos de volta ao nosso estudo sobre a paixão e tínhamos parado no versículo 50, é isso? 52. 52? Então vamos. Regina. Não, você começa hoje. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. Ou pensas tu que eu não poderia apelar para o meu Pai, para que ele pusesse à minha disposição agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? E como se cumpririam então as Escrituras segundo as quais isso deve acontecer? Bem, é claro que aqui é um Jesus repensado pelo evangelista Mateus, é um Jesus que sofreu o martírio voluntariamente, queridamente, em submissão à vontade de Deus, e um Jesus que poderia suplicar ao Pai tudo o que ele desejasse. É um Jesus teologicamente pensado pelo evangelista, depois que tudo aconteceu, e até mesmo a ressurreição. É uma frase que o evangelista pensou, é a sua cristologia colocada na boca de Jesus. Jesus, com outras palavras, foi a paixão, não por um destino cego, não por uma fatalidade, não porque não podia fugir ou as coisas não poderiam se passar de outra maneira, vítima do destino, vítima da história, vítima dos outros, mas foi resolutamente. É uma maneira de se falar isto aqui. Continue. E naquela hora disse Jesus às multidões. Bom, as multidões aqui também é um pouco de dramatização. Não havia uma multidão. É um grupo que foi lá prendê-lo. Quantas pessoas havia? 20, 30, 40, mas não podemos imaginar uma multidão ir prender Jesus. Como a um ladrão, saístes para prender-me com espadas e paus. Eu me sentava no templo ensinando todos os dias e não me prendestes. Eu todos os dias ensinava no templo. É um pouco difícil entender isso aqui, porque em Mateus Jesus só teve uma vez em Jerusalém. Entrou no domingo de Ramos e teve pouquíssimos dias. Do ponto de vista histórico, entender esta afirmação. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprirem os escritos dos profetas. Então todos os discípulos, abandonando-o, fugiram. E esta foi uma profecia de Jesus. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. O pastor foi ferido, está sendo ferido, e não se trata de qualquer ferida, mas uma ferida mortal, e as ovelhas se vão. Quais são as ovelhas? São os 11, não é? Os 11 que lhe sobraram. Mas serão reconduzidas novamente para o redil após a ressurreição. Agora começam os problemas. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás. Bem, quem era este Caifás? Este Caifás era um sumo sacerdote daquele ano fatídico. Ele ocupou o sumo pontificado de Jerusalém de 26 a 36 da nossa era. Caiu no mesmo ano em que caiu em desgraça Pilatos, o que significa que os dois, embora inimigos, um romano, outro judeu, um representando a nação romana, o dominador, outro a vítima, os dominados, eram astutos e sabiam colaborar quando se tratava do bem comum. Nos anos 90, em Jerusalém, no Vale de Josafá, nos anos 90 agora, foi descoberto o túmulo da família de Caifás. É mesmo? É. Agora, há uma questão de uns 15 anos atrás. Foi descoberto um rico túmulo lá da família de Caifás. O Anás também estava lá?
Caifás estava. Anás não. Anás não soube, não li nada a respeito. Caifás estava. Interessante, hein? Né? Um túmulo rico de gente de bem. Bom, este Caifás era o presidente do Sinédrio, isto é, aquele parlamento judeu. Ele era o que convocava e presidia a reunião dos 70 membros do Sinédrio, formados pelos escribas e pela aristocracia leiga de Jerusalém. Sacerdotes, né? Não havia sacerdotes, ele era o sumo sacerdote, mas havia os chefes dos sacerdotes, o alto clero e, sobretudo, a aristocracia leiga. Alguns escribas também. Agora, que este sinédrio estivesse reunido naquela noite fatídica é uma controvérsia que não tem fim. Não era horas de o sinédrio estar reunido. Naquela hora da noite não poderia ser pronunciada uma sentença capital. Tudo milita contra uma reunião do sinédrio naquela hora da noite. E se estivessem reunidos naquela hora e sentenciaram contra Jesus, e Caifás grita: que mais necessitamos de testemunhas? Para que se reunirem novamente poucas horas depois de manhã? Estas duas reuniões do Sinédrio, de que falam Marcos e Mateus, Lucas segue uma outra direção e também João, parecem não ser históricas. Aqui deve ter havido uma concentração dramática e dramatizada na tradição de fatos ocorridos, sim, mas num espaço de tempo maior. Tudo o que nós podemos dizer é que talvez João, o quarto evangelista, estivesse mais bem informado que os sinóticos. João fala de uma reunião do Sinédrio, sim, presidida por Caifás, mas não naquela noite, alguns dias antes, onde foi tomada uma decisão de levar à morte Jesus. O que poderia ter acontecido naquela noite? Jesus teria sido levado para Caifás, sim, mas numa espécie de delegacia. Vamos pensar as coisas da seguinte maneira. Quando um malfeitor é pego, aqui em São Paulo, na calada da noite, o que acontece? Ele é levado para onde? Delegacia. Delegacia. O que se faz na delegacia? Abre-se o boletim de ocorrência, se foi aprovado, ouve-se a testemunha. Na realidade, faça o que o delegado quer. Se fazem coisas preliminares, não é? Sim. É uma investigação preliminar. Aqui é possível aceitar isto aqui, que Jesus tenha sido levado à casa de Caifás para uma investigação rápida e preliminar, numa espécie de delegacia. Vamos fazer o intervalo e continuamos. Muito bem. Então, o que eu tinha dito no primeiro bloco, eu repito agora rapidamente. É mais fácil entender uma espécie de investigação preliminar. João diz que Caifás se contentou com 2 ou 3 perguntas e o despachou para Pilatos. O verdadeiro julgamento, historicamente, parece que foi o de Pilatos. Mas ele não despachou pura e simplesmente, não. Ele inseriu lá as pinceladas dele, porque ele queria que o Pilatos sacramentasse aquilo que ele queria. Pilatos e Caifás já estavam mais ou menos acordados, mas isso vamos ver a seu tempo. Né? De qualquer maneira, eu prefiro seguir a cronologia de João. Teria havido uma reunião do Sinédrio, sim, mas não naquele dia e naquela hora, previamente.
já se tinha tomado uma decisão contrária a Jesus, mas não naquele dia e naquela hora. Mas não é isto que Mateus dá a entender aos leitores, nem Marcos. Então vamos lá. Então, retomando o 56. Isto. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Já falei a respeito dessa dificuldade, né? Pedro... Era a mesma coisa que você imaginar que o Congresso Nacional se reúne num domingo. É um pouco assustador, de repente, onde veio isso, né? Não é? O Congresso está todo reunido não trabalha nem, num domingo. Se reúne nem de segunda ou no a Natal. No Natal estavam todos no Congresso Nacional. Não se reuniram de segunda a sexta. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro seguiu de longe. Aqui Mateus é sutil. O discípulo não segue o mestre de longe, segue o mestre de perto. Mas Pedro já está deixando de ser discípulo. Está com um pouco de medo também, né? Ele tinha aprontado. Mas não é para ser lido aqui psicologicamente. Mateus quer dizer a seus leitores que este Pedro aqui, que segue Jesus de longe, não é para ser imitado. Tá certo. Pedro seguiu-o de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. E essa foi a sua tragédia, querer ver o fim, de longe. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois de 3 dias. O que parece ser verdade. Para Marcos, Mateus está aqui copiando a sua fonte Marcos, hein? Para Marcos, o texto é o seguinte: eu destruirei este templo feito por mãos humanas, reiropoietos, e em 3 dias edificarei um outro não feito por mãos humanas, arreiropoietos. O que Marcos afirmou com bastante incisividade, Mateus atenua. Posso. Mas não diz que diz. Na verdade, historicamente, Mateus sabia que Jesus nem destruiu o templo e nem reconstruiu o templo. Ou, se ele reconstruiu o templo, ele reconstruiu um outro templo. Ou seja, o templo na linha paulina, o templo, a nova comunidade. Esse foi o templo que Jesus reconstruiu ou construiu após a sua ressurreição. É possível que Mateus e os leitores do Evangelho pensassem nesse novo templo que é a comunidade mateana, ou seja, um templo vivo e não um templo inerte, um templo morto ou feito de pedras mortas. Uma referência a ele mesmo, não? Não, mas um templo referindo-se à comunidade. Isto os leitores... E João, é claro, ele falava do templo do seu corpo, etc., não é? João é mais explícito. Mateus é menos explícito, mas é possível que ele pensasse aqui na linha paulina. Historicamente, Jesus nem destruiu o templo de Jerusalém e não o reconstruiu também, historicamente. Ele nem existe até os dias de hoje. Né? Então Mateus aqui suavizou o texto de Marcos. Eu posso. Na verdade, Jesus deve ter proferido uma palavra violenta contra o templo. E mais, Jesus realizou uma ação violenta no templo de Jerusalém, a famosa expulsão lá dos vendilhões. Isto parece que pesou na balança ali e foi a gota d'água. Irritou a muitos, né? Foi a gota d'água para tomarem esta decisão contrária. Agindo desta maneira, Jesus se parecia muito a um Jeremias, que 6 séculos antes falou a mesma coisa a respeito do templo. E de Assilo,
ver o que fiz com o meu santuário. Desse tempo aqui não restará nada. Jeremias também quase foi levado à morte por ter proferido uma blasfêmia, disseram, contra o templo de Jerusalém. Jesus deve ter proferido uma palavra forte. Deve ter. Levantando-se então o sumo sacerdote disse-lhe: Nada respondes? O que testemunham estes contra ti? Jesus, porém, ficou calado, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Bem, aqui há muito que dizer. Como é que nós sabemos que as coisas se passaram dessa maneira? Quem estava lá presente? Pedro estava de longe. Pedro estava ouvindo tudo isso. Talvez fosse o que o evangelista quisesse que acontecesse, ou que os leitores percebessem. Quem é que estava ouvindo o que se passou lá dentro entre o sumo sacerdote e Jesus? Quem? Os discípulos haviam fugido. Alguns dizem, bem, entre os sinedritas deveria ter um ou outro simpatizante de Jesus, Nicodemos, por exemplo, José de Arimateia, e vem aí. Mas quem prova essas coisas todas? Com outras palavras, este texto aqui é um texto composto na comunidade cristã. O que o evangelista quer é que os leitores saibam da própria boca de Jesus, e num momento solene como estes, quem é ele. E era exatamente o que os confessores da fé deveriam confessar nos tribunais, quando arrastados para lá pela fé em Cristo, Filho de Deus. Portanto, estas perguntas aqui, a meu ver, são forjadas pelos próprios evangelistas ou pela tradição, porque isto aqui, mais do que um verbal, é uma catequese. Fica claro? Claro. Mas nós temos que encerrar o nosso programa hoje, prometendo, se Deus quiser, voltar a semana que vem. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um bom domingo. Até a próxima sexta.